Olá, tudo bem? Eu sou Marco Garcia e no vídeo de hoje nós vamos explorar o plano de partnership. O plano de partnership muito relacionado ao vesting e as formas de retenção de talentos e captação de recursos para sua startup. No vídeo de hoje a gente explora 5 exemplos práticos e detalhados de partnerships e que visa ajudar você a conseguir elaborar um plano de partnership para sua startup. Gostou desse tema? Se interessou no vídeo? Se sim, vem conosco! Olá mais uma vez. Então, começamos o vídeo de hoje já com 2 alertas, né? O primeiro deles, se você tiver interesse só em conhecer os exemplos práticos, não tem problema. Pula para o capítulo do vídeo que está designado como referente aos exemplos práticos. Mas eu faço convite para você acompanhar a gente também nessa elaboração teórica inicial, porque é preciso explicar justamente como é o definido partnership, como ele se relaciona com o vesting, esclarecer um pouco isso. Espero que seja breve, mas acompanhe a gente desde o começo que é um pouquinho melhor. E o segundo alerta é que eu vou falar muito de direito societário hoje. Não tem problema se você não é advogado ou não é especialista, espero deixar o mais claro possível. Mas, quando eu ressalto detalhes como a forma jurídica da sociedade, se ela é SA ou limitada, é porque isso importa. Isso tudo, claro, é recomendável, né, se você não tem esse tipo de conhecimento e pretende fazer plano de partnership, que você justamente consulte um advogado que possa te explicar essas diferenciações. Mas de toda forma, espero que o conteúdo de hoje seja bem acessível e bora para ele. Bom, então, acima de tudo, o que a gente define como partnership. Pesquisando a literatura, a gente vê que múltiplas definições são possíveis. O partnership pode ser descrito como um instrumento de retenção de talentos, um instrumento de atração de colaboradores-chave, um formato por meio do qual um sócio adquire a participação societária com o decurso de tempo e o cumprimento de condicionantes, e também, acima de tudo, o partnership pode ser instrumentalizado na forma de um contrato que prevê direitos referentes a ações e cotas. Ele tem múltiplas facetas, mas como a gente definiria ele propriamente dito? Eu definiria ele, como está na tela, como um mecanismo jurídico por meio do qual o futuro sócio, usualmente um colaborador-chave ou um potencial sócio de outra forma, recebe participação societária mediante cumprimento de determinadas condicionantes de tempo e cumprimento de metas. Esse mecanismo jurídico ele pode representar a totalidade do quanto pactuado em um instrumento contratual ou ser só uma cláusula contratual. Vejam que nesse slide a gente coloca partnership/vesting. A desambiguação disso é bastante simples e eu já passo para ela. O vesting, ao nosso ver, é um instrumento jurídico pelo qual o plano de partnership funciona. Então, assim, se for simplificar um pouco a situação, né? O vesting é aquele instrumento jurídico que justamente você dá participação societária mediante cumprimento de condicionantes de tempo e meta. O plano de partnership, assim como o plano de stock options, são os planos que são compostos, em sua essência, por vários instrumentos de vesting ou por várias cláusulas de vesting. Então, o vesting é uma espécie de espécie e o partnership de gênero, mas eu não trataria isso como absolutamente sinônimos, mas são muito relacionados. Então, assim, o vesting ele costuma ser aquele instrumento individual, singular, que você negocia e é aprovado entre as partes. Ou ele vai constar como uma cláusula contratual. Tudo bem. Ao passo que o partnership e o plano de stock options são esses programas, essas políticas empresariais nos quais, não uma única vez, mas várias vezes, essa empresa cede participação societária, seja na forma de cotas, seja na forma de ações, para quem ela determina como colaboradores-chave. Nas grandes empresas de capital pulverizado, é comum que os planos de vesting, de stock options que envolvam vesting, envolvam todos os funcionários, por exemplo, da empresa, exceto algumas áreas que não são terceirizadas ou que não são relacionadas ao core. Mas todos os funcionários que trabalham no core daquela empresa, pega, por exemplo, um grande banco, pega a própria XP Investimentos, que é muito famosa nisso, vão receber formas de vesting, né, dentro do plano de partnership da empresa. Então, assim, a partir de agora, eu vou tratar planos de stock option, planos de vesting, plano de partnership como essencialmente sinônimos. Se você tiver interesse em ver as nuances do vesting, como que ele é negociado, principalmente para startups, a gente tem outros vídeos aqui no canal que você pode seguir. Hoje a gente quer falar sobre aquela política mais global, sobre a construção de vários vestings que são dados para os colaboradores,
visando um objetivo global da empresa, né? Um crescimento do mercado, uma retenção contínua de talentos. Explicando aqui um pouquinho a origem do partnership, justamente ele é originado no vesting, que por sua vez vem de vestire, né, que é adornar, daquele francês arcaico. Originalmente, vestir, né, era usado só no sentido conotativo, né, denotativo, no sentido descritivo, olha, realmente vestir alguma coisa. E com o tempo, já há muito tempo, desde a Idade Média, o vesting, esse processo de vestir, ele passou a ter sentido conotativo, né, sentido de incorporar um direito, usualmente pela passagem de tempo, mas também possivelmente pelo cumprimento de determinadas metas. Essa é a origem histórica. Mas mais recentemente, aqui o partnership ficou muito famoso no Brasil com o exemplo da XP, né? A XP ela tem esse programa global de concessão de participação acionária na XP Investimentos, mediante o cumprimento das metas lá estabelecidas no plano. Lembrando que no caso da XP envolve todos os requisitos, né? Tempo, meta e também o pagamento de participação societária. Esse pagamento costuma ser feito por um valor abaixo do valor de mercado, já pré-determinado na política global da XP, mas que ainda assim envolve um pagamento. Isso é feito, entre outros motivos, para afastar a responsabilidade trabalhista, porque se a pessoa recebe as cotas ou ações sem nenhuma contrapartida, ou pelo menos perante um juiz trabalhista pareça que não há nenhuma contrapartida, isso é remuneração, e se é remuneração se integra, enfim, a verba salarial e a verba remuneratória em casos de demissão. Então, assim, para mitigar justamente o risco trabalhista, é comum que o vesting seja feito na forma de um pagamento pelo próprio funcionário. Mas o pagamento eu não coloco como elemento central aqui, até porque na nossa prática, feliz ou infelizmente, as startups fazem o vesting como se fosse realmente uma bonificação, como se realmente fosse uma remuneração, e correm o risco jurídico de descaracterizar ou de ser agregado às verbas trabalhistas eventualmente pagas. A origem, o plano de partnership se populariza com os planos, sobretudo norte-americanos, né, das grandes companhias que cedem a participação acionária para os colaboradores-chave ou até outros tipos de colaborador, mediante os cumprimentos dos planos globais, né? Então, assim, são diversas origens, né? De um lado, aquela origem medieval do efeito de incorporar um direito com o transcurso do tempo, que sempre existiu, juridicamente falando. Década de 60 e 70 ficam mais populares os planos de stock options nos Estados Unidos, que são adotados pelas primeiras sociedades anônimas brasileiras lá da década de 70 e 80, e mais recentemente toda essa ideia de partnership, em que envolve esses dois outros conceitos, foi bastante popularizada pela XP. Inclusive é muito comum encontrar menções ao programa da XP na internet. Dêem uma olhada que vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, feito esse esclarecimento, assim, para a gente conseguir definir, a gente coloca esse slide aqui separando o vesting, stock options e partnership, né? Então o vesting sendo esse mecanismo jurídico, a stock option e o partnership como uma política da empresa. Normalmente as stock options são para SA e o partnership é para sociedade limitada. Mas nesse vídeo eu não vou fazer essa diferenciação, exceto quando importar. Mas assim, esses são conceitos que se relacionam. O que me importa hoje é te ensinar a pensar e elaborar esse tipo de plano, que é o objetivo do vídeo. Como dito, o partnership ele exerce várias funções, né? E a gente detalha aqui nesse slide muitas das funções que um partnership pode fazer. Então a gente coloca aqui que ele bonifica ou remunera os colaboradores-chave da empresa, ele funciona como incentivo de comprometimento do colaborador a longo prazo, retenção de talentos, alinhamento de interesse entre colaborador e empresa, recompensas pelo bom desempenho produtivo do colaborador, criação ou até fortalecimento de uma cultura empresarial, planejamento de cenários de entrada e também de saída dos colaboradores, e mostra uma grande maturidade da empresa, o que é naturalmente atrativo para os investidores. Bom, passamos então para o objeto do vídeo aqui, que é justamente elaborar sobre exemplos práticos de programa de partnership. O primeiro exemplo é daquela pequena startup e a sua programadora. Então, a gente tem aqui uma sociedade limitada de 2 sócios, cada um com 50%. Você tem o João e o Paulo, 500 cotas cada um, 50%, e eles pretendem contratar a Bárbara, que tem aquela função de desenvolver o aplicativo daquela startup, assim, aquilo que vai fazer aquela startup rodar e entrar no mercado. E, para tanto, eles oferecem para a Bárbara uma participação de 10% na forma de subscrição de cotas.
Subscrição é importante aqui. Subscrição envolve na sociedade limitada o aumento de capital social. Então, eles vão gerar cotas em número suficiente para dar participação de 10% para a Bárbara, assim sendo diluídos nesse processo. Então, a Bárbara vai lá e cumpre os requisitos de tempo e as condicionantes de meta que ela foi obrigada e, muito bem, exitosamente, recebe a participação. Mas notem, se você olhar a cap table, que está na parte inferior do slide, que a Bárbara não ficou com 100. Porque se a Bárbara fica com 100 e os outros ficam com 500 cada um, a gente tem 1.100 cotas. E aí, se você fizer a conta, 100 de 1.100 não é 10%, é menos que 10%. Então, você não está conseguindo honrar com um comprometido com a Bárbara se você der 100 cotas para ela, ainda mais que, enfim, a conta nem fecha aqui. Então, a gente faz o que a gente chama de uma conta por dentro. Tem um vídeo no canal que explica justamente como calcular a diluição. Aqui eu já vou dar os números fechados. Então, para que a Bárbara tenha 10% exatamente daquela empresa e seja preservada a participação de 500 cotas para o João e para o Paulo, é preciso que Bárbara receba 112 cotas e o capital social alcance o valor de 1.112 cotas. Essa conta, ó, assiste lá o vídeo de diluição, porque nem pra mim é tão fácil fazer de cabeça aqui, precisa de um papel para fazer. Mas no papel a gente chega a esse exemplo aqui. Então, isso é um programa de partnership? Não, isso é um exemplo singular, né? Mas vamos partir do básico para o mais avançado. Então, aqui você tem uma empresa que, a partir desse momento, vai ter essa estrutura de 45% para um fundador, 45% para outro fundador e 10% para a CTO Bárbara, que desenvolveu o aplicativo da empresa. Bom, vamos para um exemplo um pouquinho mais complexo agora. Então, a gente tem uma startup de 5 sócios que já tem algumas cotas na tesouraria, né? Então, no momento inicial, ela tem 8% do seu capital social já alocado em tesouraria com essa função de atrair novos sócios, e ela é composta lá pelo João, com 350 cotas, pelo Paulo, com 300 cotas, e 3 minoritários. Leonardo com 90, Lúcio com 90, Laércio com 90 e essas 80 cotas em tesouraria. Eles sabem que ele já tem um programador, ele já tem uma boa equipe. O que falta é ampliação comercial. Mas pagar equipe comercial é muito caro. E se for pagar 10, 15 mil reais para uma pessoa, mais comissão, mais bônus, a startup não aguenta. Então ela falou, olha, a gente vai contratar pessoas para o comercial, pagar um salário um pouquinho menor, mas condicionar a atuação delas à meta de cada uma gerar em novos negócios 1 milhão globalmente. É bastante dinheiro? É. A gente está falando de rápido crescimento e pessoas que precisam desempenhar. Eles prometem, então, para cada um desses 4 novos entrantes que negociaram esse contrato, 2% da sociedade, depois, por exemplo, do cumprimento dessa meta de 1 milhão em um ano. E assim sendo, com muito sucesso, entram todos os entrantes, A, B, C e D. Mas nesse exemplo, foi feito na forma de cessão, não de subscrição. Como foi feita uma cessão e as cotas já estavam de tesouraria, tudo fica muito mais fácil. Você pega aqueles 8% de tesouraria, dá 2% para cada um e pronto, não precisa nem mexer na participação de mais ninguém. É claro que poderia ser feito como subscrição também, gerar novas cotas o suficiente para que cada novo entrante tenha 2%. Mas você vê, a empresa aqui ela se programou bem, ela fez um bom planejamento, ela já cedeu as cotas de tesouraria. Quando a cota sai de tesouraria, o dinheiro pago por ela vai para a empresa, porque a tesouraria é parte da empresa, e já resolveu esse problema de subscrição, de percentual quebrado, e todo mundo entrou, e a sociedade agora com uma pluralidade grande de sócios, né? Estamos 9 sócios, pode seguir as suas operações, mas com 4 milhões a mais captados globalmente em negócios. Nosso terceiro exemplo, ele usa a estrutura de uma sociedade anônima e mostra que ele é bem diferente da limitada, né? Então, a gente coloca uma startup que já é uma SA fechada, que tem um options pool nas preferenciais. Vamos desjuridicar esse juridiquês. Então, ao lado esquerdo aqui da nossa tela, nos slides, a gente tem a estrutura das ações ordinárias. Então, João tem 200 ações, Paulo 200 ações, Leonardo 90 ações e tem mais 3 fundos de investimento com ações ordinárias, totalizando 250 para um, 130
130 para outro e 130 para o outro, e mais 80 ações pulverizadas aqui entre outros titulares. Então, a gente tem essa estrutura que ninguém sozinho controla, e se somar os 3 fundadores, você tem 41% de participação, ou seja, já não são mais majoritários. Mas, como é uma sociedade anônima fechada, ela também tem acesso às ações preferenciais. E assim sendo, ela tem preferenciais que são majoritariamente dos fundadores, 75% aqui, tem mais um fundo que desejou receber preferenciais, com 5%, e um options pool, mas só nas preferenciais, com 20% das preferenciais. E aí qual que é a sacada aqui? Você estabelece uma política global, justamente com requisitos de tempo, desempenho e um pagamento com um preço de strike abaixo do mercado, mas essa empresa aqui já tem uma valuation, suponhamos que 20 milhões, mas o preço de strike considera uma valuation de 12 milhões, por exemplo, tem um desconto nisso, mas você tem que pagar se você quiser entrar, ok. E toda vez que entra alguém no pool de opções, essa pessoa vai lá periodicamente, então imagina que a cada um ano é feito esse ingresso, a pessoa paga o valor referente à participação que ela possa fazer jus, é tudo muito bem definido na política global da empresa, e recebe ações preferenciais. As ações preferenciais, como regra, não têm direito a voto, então o controle fica lá centrado nas ações ordinárias. Porém, as preferenciais têm preferência no recebimento de dividendos. Então, o colaborador-chave ele não vai sentar à mesa com os fundadores para votar as matérias da empresa, mas ele vai colher os benefícios econômicos do seu bom trabalho, sendo um preferencialista. Então, isso é um review muito interessante, bastante prático e que não foge tanto em dificuldade a montar uma sociedade limitada. Ele é próximo em dificuldade, então é um bom atrativo para a sua startup já virar uma SA fechada, nunca aberta, porque SA aberta é muito caro, é difícil de justificar, mas virar uma SA fechada e, portanto, já dividir entre ordinárias e preferenciais e ceder participação só nas preferenciais, mantendo o controle da empresa, mas ao mesmo tempo bonificando e remunerando colaboradores-chave. Nosso quarto exemplo é só de um organograma de partnership com o Cliff, né? Então, imagina que a empresa adotou essa política, né, de ficar dando cedendo cotas ou ações periodicamente, só que a gente tem aqui um exemplo de um vesting um pouquinho mais longo. Imagina que as entregas são um pouquinho mais no futuro, e ele funciona da seguinte forma: eles são 4 anos, tem um ano inteiro de cliff, ou seja, um ano inteiro que se você sair no meio você não recebe nada, e depois você tem 3 anos aqui no qual é incorporado, mais 4 anos, 4 anos no qual é incorporado 1/48 avos da participação final mês a mês. Isso é um exemplo de cronograma, né, com esse vale da morte aqui, um período em que se a pessoa sair, ela não recebe nada, e ela é um bad leaver, e a partir daí ela vai paulatinamente recebendo 1/48 mês a mês, mas é comum que essa sessão aconteça só de tempos em tempos. O que eu quero dizer com isso? Beleza, a cada mês você recebe 1/48 avos, mas você só recebe de fato anualmente. Então, um ano você recebe 12/48 avos, é transferida a participação para você. Ótimo. Você espera mais um ano, recebe mais 12/48 avos, né? 48 avos por mês, no caso. E porque o motivo disso é que não é fácil para a maior parte das empresas ficar controlando a entrada e saída de sócio dessa forma, mensalmente. Mesmo as sociedades anônimas fechadas, que têm uma facilidade maior com isso, é um pouco chato, não é tão fácil. Tem muita documentação envolvida. Nessa aberta não teria problema. Ainda assim dá trabalho, mas não teria tanto problema. Mas para evitar isso, você pode colocar aqui só a cada 6 meses ou a cada 1 ano a pessoa pode realmente exercer o direito de pagar pelas ações com desconto e entrar na sociedade. Então aqui a gente analisa alguns detalhes. E passado esse período, a pessoa cumpriu tudo, recebeu a participação, ela vai ser considerada uma sócia da empresa. É muito comum esse arranjo também. E por fim, a gente analisa aqui a evolução da cap table de uma startup dadas rodadas sucessivas. Aqui é uma startup que já tinha designado uma Employees Option Pool. Então você começa no início, cada um dos fundadores com 17%, 12% dedicado a uma Options Pool, e já parte aqui do primeiro momento com um investidor que tinha 20% da empresa. Eles colocam aqui um segundo investidor que decide investir
o suficiente para comprar 312.500 ações, alcançando 36% de participação combinada dos investidores, mas percebam como é feita a diluição, né? Então, o founder inicial tinha 17%. Aí no segundo cenário, o investidor ele investiu mais ainda, o investidor B, muito mais do que o investidor A, mas proporcionalmente a diluição é menor, porque justamente a diluição é sempre proporcional ao quanto você já tem. Se você tem 90% da empresa, uma diluição de 10% te leva a 81%. Se você tem 20%, uma diluição de 10% te leva a 18%, porque a diluição é calculada sempre por dentro. Então, se a gente analisa aqui a evolução, o terceiro investidor, aqui no terceiro quadro, ele investe o suficiente para ter 475 mil ações. Compara com os fundadores que tem 212 mil, ele tem muito mais. Mas cada fundador que não investiu mais nada, foi só sendo diluído, ainda preserva 10,41% da empresa. Então esse exemplo aqui dá para você pensar, talvez numa luz mais positiva, esses processos dilutórios, que são muito criticados, porque ninguém quer perder controle, etc. Olha, quanto menos você tem, menos relevante é a diluição. Então essas pancadas são mais no começo. As rodadas iniciais, até pelo risco envolvido nelas, tende a diluir mais você. Então uma diluição de 12% de alguém que tem 90% vai para os seus 79%, 78%. Mas uma diluição futura de mais 12% vai te tirar muito pouco, se você tiver 15% na empresa. Assim, sendo que a distribuição de dividendos ela é calculada com base no percentual que você tem, né? Enfim, é com base no valor de ações, mas as ações representam um percentual, talvez você não sofra tanto economicamente com as diluições futuras quanto você sofre no começo. Por hoje é só. Eu queria abordar esses exemplos para explicar um pouco como funciona o partnership na prática. Se você achou interessante, espero ter agradado você. A gente pretende fazer mais conteúdos com números mesmo, né? Não só com análise, porque os números às vezes esclarecem mais a situação e vê que não é tão difícil começar esse tipo de plano. É claro que existe muita arte em determinar quais são as metas que realmente estimulam as pessoas, quais são os condicionantes de tempo que realmente fazem sentido para o seu negócio, e para tudo isso você pode pedir ajuda de um consultor de negócios e também de um advogado para fazer o estabelecimento do plano. E deixo já a recomendação, sim, sempre chame alguém que entende de administração, se possível, para traçar esse tipo de plano, porque ele é crucial para o desenvolvimento da empresa. Espero ter cumprido a minha missão de hoje e te explicar um pouco como funciona e animar talvez você a pensar em adotar isso para a sua empresa. E assim, me despeço, muito obrigado e até a próxima!